Olá! Como já sabemos, a observação de sala pode ser uma ferramenta muito importante para a qualificação do trabalho docente. Mas como organizar essa prática? Neste vídeo, vamos ver as 3 etapas fundamentais para uma boa prática de observação, que dividimos em 3 momentos: antes, durante e depois. Antes, a preparação. Selecionamos 6 passos que irão ajudar você a conduzir esse momento. Passo 1. Analisar o plano de aula. O coordenador, em conjunto com o professor, deve analisar o plano de aula e, se necessário, discutir sobre possíveis adequações. Passo 2. Definir a data e o tempo de observação. É muito importante que todos os envolvidos estejam cientes e preparados para esse momento. Por isso, defina a data e estabeleça o tempo da observação, em conjunto com o professor e a equipe. Passo 3. Definir o foco da observação. É fundamental discutir e elencar quais são os pontos prioritários que serão observados. O foco deve estar alinhado com os objetivos e as metas estabelecidas para essa prática. Passo 4. Decidir quem irá participar. É a hora de pensar em quem irá fazer parte dessa atividade, negociando com o professor a participação de outros colegas como observadores. Passo 5. Elaborar o roteiro de observação. De forma colaborativa, construir um roteiro que irá orientar a observação, sempre tendo em vista o foco estabelecido. Passo 6. Determinar os tipos de registro. É necessário combinar quais serão as formas adotadas para registrar a ação. Além de anotações, é interessante considerar registros fotográficos, filmagens e gravação do áudio. A fase de preparação para a entrada em sala de aula é crucial. Somente depois de percorrido esse caminho, chegou a hora de entrar em sala de aula. Durante a observação da aula. Ao entrar em sala, os observadores devem fazer 3 coisas: escolher lugares estratégicos que permitam ter uma boa visão do professor, dos estudantes e de suas interações. Registrar de maneira detalhada as atividades, seguindo o roteiro de observação. E exercitar a empatia, observando pelo ponto de vista dos estudantes e se colocando no lugar do professor. É muito importante não intervir na aula, salvo nos casos em que isso estiver previsto. O professor, por sua vez, deve agir com naturalidade, avisar aos estudantes que haverá a presença de outras pessoas na aula, seguir o seu planejamento e registrar sua percepção sobre a prática no momento da aula. Pronto! Professores e observadores, ao terminar a aula, já possuem a vivência e o material necessários para dar continuidade ao processo. Depois, a devolutiva. Este é o momento de quem participou como espectador da prática realizar a análise, reflexão e avaliação do que foi observado e fazer a devolutiva ao professor. Logo após o término da observação, acontece o primeiro momento, que chamamos de devolutiva imediata. O coordenador e o professor têm uma primeira conversa, em que o coordenador deve exercer a escuta ativa e dar espaço para o professor expressar suas percepções sobre a aula e fazer uma autoavaliação. O coordenador pode, nesse momento, iniciar um movimento de problematização, mas sem emitir opiniões ou julgamentos, focando a descrição de momentos que instiguem a reflexão. Vai ser o segundo momento da devolutiva que irá consolidar a análise e reflexão sobre a prática. Esse momento deve ser posterior ao dia da observação, mas não muito distante da data para não se perder a perspectiva do que foi observado. É agora que entram em cena todos os registros feitos no dia da aula. É o momento de reunir e analisar, preferencialmente de forma coletiva, todos os tipos de registro. Deles devem surgir os pontos fortes da aula, reforçando os aspectos positivos da prática e os pontos de atenção que podem ser melhorados. São desses pontos de atenção, juntamente com o cruzamento de informações, que devem surgir importantes indicativos para as propostas formativas de qualificação das práticas da escola. Se você praticar esses 3 momentos, respeitadas as devidas adequações que a realidade da sua escola possa demandar, já estará no caminho de construir uma escola mais participativa e comprometida com a qualidade da educação. Boa prática e bons estudos!